Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. O bom dessas aulas online é que dá para vocês assistirem a qualquer hora do dia, né, pessoal? Espero que estejam todos bem, na medida do possível. Espero que nos encontremos brevemente. Já estou com saudades de todos. Pessoal, hoje nós vamos falar da parte final do recurso de apelação. Então, já estamos chegando ao fim do exame desse recurso que é o mais importante de todos no tocante a traçar um regramento geral que vai valer para todos os outros, né? Nas últimas aulas nós falamos dos requisitos gerais de admissibilidade que valem para todos os recursos e para apelação não é diferente. Eu devo exigir cabimento, interesse recursal, inexistência de fato instintivo ou impeditivo do direito de recorrer, legitimidade, preparo, regularidade formal e cabimento presentes todos esses pressupostos. O recurso de apelação deve ser conhecido, né, passando para a próxima etapa, que é o exame da viabilidade de haver julgamento monocrático ou não por parte do relator. Se não houver, ele vai elaborar o relatório, prolatar voto e encaminhar para o colegiado, não é isso? Bom, pessoal, ao fazer o julgamento, o juízo de admissibilidade do recurso, se ele for positivo, é necessário que o relator avalie em quais efeitos o recurso será recebido, né? E é desses efeitos agora que basicamente importam em dizer em quais são as consequências que o recurso recebido vai importar, né? Quais são as consequências, os efeitos provocados pelo recebimento do recurso, né? Que a gente vai falar agora. Então, os efeitos são basicamente as consequências originadas pelo juízo de admissibilidade positivo do recurso. Então, o recurso é recebido, é conhecido, porque estão presentes todos os seus pressupostos de admissibilidade. A gente vai ver quais são as consequências geradas a partir daí, quais são os efeitos provocados a partir daí. O primeiro efeito, esses efeitos, só uma observação, eles vão valer não só para o recurso de apelação, como para uma série de outros recursos. A gente vai examinar aqui em sentido geral os efeitos que podem ser atribuídos a todos os recursos, que a gente ainda está falando de teoria geral, né? E depois, na medida do possível, eu vou apontando quais são os cabíveis aqui ao recurso de apelação. Bom, todo recurso, uma vez recebido, conhecido, porque sua admissibilidade foi positiva, impede o trânsito em julgado da decisão. Então, ele tem efeito impeditivo, porque decorre do conceito de recurso a noção de que ele é mecanismo de impugnação endoprocessual, voluntário, taxativo e destinado a evitar a preclusão das questões decididas. Logo, se o recurso evita a preclusão, ele impede o trânsito em julgado. É preciso que haja conhecimento do recurso a fim de que o trânsito em julgado seja impedido, ok? Então, através do recurso, prolonga-se o estado de litispendência, ou seja, de pendência do litígio. Eu prolongo a discussão processual a respeito daquele assunto. Não haverá formação de coisa julgada até que haja julgamento de todos os recursos pendentes. Ok, pessoal? Lembrando que, conforme nós já falamos, toda vez que o recurso não for conhecido, porque está ausente um pressuposto de admissibilidade, a decisão transita em julgado, né? Porque o efeito do não conhecimento de recurso é ex tunc, ele é retroativo. Então, por exemplo, se o recurso foi interposto intempestivamente, fora do prazo legal, ao relator dizer que o recurso foi intempestivo e não conhecido do recurso, a decisão transita em julgado, né, com efeitos retroativos lá onde ela retroativos ao ponto onde ela deveria ter onde o recurso deveria ter sido interposto e não foi, né? São efeitos retroativos, ex tunc. Ok? Então, todo recurso conhecido
via de regra, impede o trânsito em julgado, evitando a preclusão e prolongando a discussão a respeito daquela matéria, evitando a consolidação de um resultado. Beleza? Próximo efeito, o que o recurso provoca? Via de regra, o recurso, uma vez interposto, ele promove a suspensão dos efeitos da decisão recorrida? Via de regra, não. Não basta que o recurso tenha sido interposto para eu impedir a produção de efeitos gerada pela decisão recorrida. Vejam só o que o artigo 995 diz lá no caput. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal em sentido contrário ou decisão judicial em sentido diverso. Então, via de regra, pessoal, o efeito suspensivo, ele não é automático. Não é pelo fato de eu ter interposto o recurso que necessariamente a eficácia da decisão recorrida está suspensa. Essa suspensão de eficácia da decisão recorrida, ela depende de uma das duas coisas. Que coisas são essas? Ou de haver previsão legal expressa nesse sentido, ou seja, haver previsão legal de que o recurso tem efeito suspensivo automático, ou de haver atribuição judicial de efeito suspensivo, ou seja, o relator, ao fazer juízo de admissibilidade, vai examinar se, em razão da decisão recorrida, o recorrente, se não tiver os efeitos suspensos da decisão recorrida, o recorrente vai sofrer dano, né? Então, ele vai verificar a viabilidade da decisão trazer dano ao recorrente, por isso ele tem que ter os efeitos suspensos e a probabilidade de provimento do recurso para poder suspender os efeitos da decisão. Esse efeito suspensivo, ele tem a ver com a possibilidade da decisão objeto de recurso ser executada ou não. Então, via de regra, funciona assim: como o efeito suspensivo não é automático, mesmo se eu recorro, a parte favorecida pela decisão recorrida pode cobrar o que está nela. Então, imaginem o seguinte: imagine que eu seja contratante de um plano de saúde da Unimed, precise de um tratamento médico e a Unimed não quer custear esse tratamento. Em razão dessa negativa da operadora de saúde, eu promovo uma ação em face da Unimed, requerendo, solicitando a condenação dela ao custeio do meu procedimento médico, sob pena de multa. E formulo um requerimento de tutela antecipada de urgência, ao argumento de que eu não posso esperar até o final do procedimento até o final do processo para ter acesso àquele procedimento médico do qual eu necessito, porque senão eu vou morrer. Então, formulo um requerimento de tutela de urgência. Isso significa que o juiz é obrigado a apreciar o requerimento imediatamente, já que ele é de urgência, antes mesmo da citação. Imagine, então, que o juiz, ao apreciar, verifique que o direito da parte autora é provável e que existe um perigo de dano dirigido a ela. O que ele vai fazer? Conceder a medida de urgência e determinar que a Unimed libere imediatamente o procedimento médico. Beleza? A Unimed vai ser citada e intimada a cumprir a tutela de urgência que foi proferida em face dela, a fornecer a liberação do procedimento médico imediatamente. Em face dessa decisão, cabe algum recurso? Cabe. O recurso cabível é o de agravo de instrumento, porque estamos diante de uma decisão interlocutória prevista no artigo 1015, inciso 1º, de tutela provisória. Então, é possível que a Unimed faça o agravo? Sim, ela vai interpor o agravo. Ao interpor esse agravo, sendo conhecido o recurso tem o efeito de suspender, ele provoca a suspensão da exigibilidade da decisão recorrida, ou a decisão recorrida, aquela que impôs a tutela de urgência à Unimed, ela pode ser descumprida. Vejam só, como o efeito suspensivo ele não é automático no recurso de agravo,
a decisão continua podendo ser cobrada da Unimed. Isso significa que ela continua sendo exigível da Unimed. A Unimed não pode descumpri-la, sob pena de, se o juiz tiver aplicado multa, estabelecido uma multa por descumprimento, sob pena de a multa passar a incidir naquele caso ocorra o descumprimento da decisão pela Unimed. Então, o efeito suspensivo é isso, é aquilo que retira a exigibilidade, a possibilidade de eu exigir o conteúdo da decisão recorrida. Como ele não é automático no recurso de agravo, o que acontece? Mesmo a Unimed tendo interposto o recurso de agravo de instrumento, automaticamente, de forma automática, não vai haver suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Contudo, pode haver a suspensão? Pode. Para que haja suspensão, é necessário que o relator, ao receber o recurso de agravo de instrumento, ele atribua o efeito suspensivo. E ele só pode fazer isso se a parte recorrente solicitar a atribuição de efeito suspensivo e, além disso, ela demonstrar que ela está sofrendo um perigo de dano e que existe probabilidade de acolhimento do recurso dela. Então, ela comprovando que ela sofre dano, um dano irreparável, de difícil reparação e que, além disso, a argumentação do recurso dela é plausível, provável, o relator, ao conhecer do recurso de agravo de instrumento, ele pode atribuir o efeito suspensivo. E aí a Unimed vai ser dispensada, pelo menos momentaneamente, de cumprir o conteúdo da decisão agravada, A decisão torna-se inexigível, pelo menos até o mérito do recurso de agravo ser julgado, momentaneamente a obrigação passa a não ser mais exigida da Unimed. Eu não posso aplicar a multa a ela, ok, pessoal? Então, o efeito suspensivo, ele te retira a possibilidade de exigibilidade da decisão recorrida. Repito, o efeito suspensivo, quando atribuído, retira a possibilidade e exigibilidade da decisão recorrida. Eu não posso mais executá-la, eu não posso mais exigir forçadamente que o obrigado pela decisão recorrida a cumpra. Isso é o efeito suspensivo, é aquilo que impede a eficácia da decisão recorrida. Ele é automático? Repito, não. Só haverá impedimento da eficácia ou impedimento da exigibilidade da decisão a partir do momento em que a lei prevê ou então que haja atribuição por parte do relator, quando o relator fizer o juízo de admissibilidade, beleza? É isso que diz o 995, vejam só. A eficácia da decisão, os recursos não impedem a eficácia da execução, salvo a eficácia da decisão, salvo por disposição legal ou decisão judicial em sentido de vez. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Então, vejam só, pessoal, via de regra, os recursos não têm efeito suspensivo, exceto quando houver ou previsão da lei ou quando, a pedido do requerente, ficar demonstrado que há dano, existe dano de difícil ou incerta reparação por parte do recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Aí o relator pode atribuir o efeito suspensivo. Isso vale para todos os recursos. Eles não têm efeito suspensivo automático, exceto se o relator atribuir. Qual é o único recurso que tem efeito suspensivo automático, ou seja, que a lei atribui efeito suspensivo independentemente da conduta do relator, o recurso de apelação. O recurso de apelação é o único que a lei atribui efeito suspensivo automático. Isso significa que no recurso de apelação
não se depende da conduta do relator para que haja atribuição do efeito suspensivo. Então, vejam só, no agravo de instrumento, no agravo interno, nos embargos de declaração, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário, nos embargos de divergência e no agravo em respe ou reste, em todos esses 8 recursos, não existe efeito suspensivo automático. Isso significa que, para que a decisão passe a deixar de ser exigida, não produz efeitos, é necessário que o relator atribua o efeito suspensivo, suspendendo a eficácia da decisão, suspendendo o poder de exigibilidade da decisão. Isso vai depender, repito, de requerimento do recorrente e de haver demonstração de perigo de dano e de probabilidade do provimento do recurso, conforme disposto no parágrafo único do 995. Contudo, o único recurso em que a lei diz, independentemente de conduta do relator e de pedido do recorrente, o simples fato do recurso ter sido interposto e conhecido, isso já vai suspender a eficácia da execução da decisão, é o recurso de apelação. Então, significa o seguinte, pessoal. Suponhamos que eu tenha ajuizado uma ação de cobrança contra o Rômulo. O Rômulo foi condenado ao pagamento de 50 mil e está revoltado com a sentença, decide interpor recurso de apelação. Ele então interpõe recurso de apelação dizendo que ele não é devedor de nada e etc, etc. Ao fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, o relator conhece do recurso, porque estão presentes todos os requisitos de admissibilidade, e ao conhecer do recurso, o recurso já automaticamente suspende a eficácia da decisão recorrida. Isso quer dizer que eu, Camila, não posso exigir do Rômulo, enquanto a apelação não for julgada, eu não posso exigir do Rômulo o pagamento dos 50 mil reais de condenação, uma vez que o efeito suspensivo da apelação suspendeu a eficácia da sentença condenatória que foi proferida em face do Rômulo. Eu não posso iniciar qualquer tipo de procedimento do Rômulo enquanto estiver pendente o recurso com efeito suspensivo. Beleza, pessoal? Essa previsão legal de que a apelação tem efeito suspensivo automático está no artigo 1012. Vejam só, a apelação terá efeito suspensivo. Então, independentemente de conduta do relator dizendo que, pelo fato de estar presente perigo de dano e probabilidade de provimento do recurso, a decisão vai ser suspensa, aqui não, o relator não precisa fazer isso. O simples fato de já haver recurso de apelação e o recurso ter sido conhecido já é suficiente para evitar a execução da decisão recorrida, suspender a exigibilidade da decisão recorrida. Ok, pessoal? Essa é a regra apenas para o recurso de apelação. Contudo, pessoal, ainda que seja regra no recurso de apelação, o efeito suspensivo automático, existem hipóteses previstas no parágrafo 1º do 1012 em que a apelação não vai ser recebida com efeito suspensivo automático. Então, nas hipóteses previstas no parágrafo 1º do 1012, o autor pode promover o cumprimento de sentença provisória. Provisória por quê? Porque a sentença está ainda pendente de recurso. Então, nas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 1012, a apelação somente naquelas hipóteses não vai ser recebida com efeito suspensivo automático. Beleza? Naquelas hipóteses, admite-se que a decisão recorrida produz efeitos, ainda que provisoriamente, porque pendente de recurso, e se ela produz efeitos, ela pode ser executada. Ok? A gente já vai ver que hipóteses são essas. Mais uma observação. Contudo, ainda que a situação se enquadre numa das hipóteses do parágrafo 1º do 1012, que são situações em que a apelação não tem efeito suspensivo automático, ainda que a situação se enquadre nelas, é possível que o recorrente, diante da possibilidade dele sofrer algum dano, requeira que o relator atribua o efeito suspensivo. Beleza? Então, ainda que a situação se enquadre naquelas previstas no parágrafo 1º do 1012, essas situações permitem que
seja atribuído efeito suspensivo pelo relator. Beleza? Aí o efeito suspensivo deixa de ser automático e só vem por atribuição do relator, que da mesma forma deve averiguar se existe a probabilidade de provimento do recurso de apelação por relevância de fundamentação e se há perigo de dano, risco de grave dano de difícil reparação dirigido ao recorrente. É o que diz os parágrafos dizem os parágrafos 3º e 4º. Do artigo 1012, vejam só. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame, ao relator se já distribuída a apelação. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar probabilidade do direito de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, vejam, nas hipóteses do parágrafo 1º em que a apelação não tem efeito suspensivo, ainda assim, esse efeito pode ser atribuído pelo relator, conforme disposto nos parágrafos 3º e 4º, se o recorrente apelante demonstrar que existe relevância da fundamentação que indique um perigo de dano grave, de difícil e incerta reparação e que existe probabilidade do acolhimento do recurso de apelação manifestado, ok? Vamos ver, então, as hipóteses em que a apelação não vai ser recebida com efeito suspensivo automático. Beleza? Ressalvada a possibilidade de ser atribuído efeito suspensivo pelo relator. Que hipóteses são essas? São poucas as hipóteses. Todas elas estão previstas no parágrafo 1º do 1012. Vejam só. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que homologa a divisão e demarcação de terras. Sentença homologatória de divisão e demarcação de terras. Para a gente entender isso aqui, a gente tem que saber o que é a ação de divisão e demarcação de terras. A ação de divisão e demarcação de terras, pessoal, é um procedimento especial de jurisdição contenciosa que está previsto nos artigos 569 até 598, 569 a 598, e esse procedimento ele tem por intenção fazer o seguinte: primeiro, demarcar imóveis, terras particulares, vizinhas, que não tenham marcos divisórios bem definidos, né? Por exemplo, duas fazendas vizinhas e a gente não sabe muito bem onde começa uma e termina a outra. A gente quer fixar a cerca, né? Os limites divisórios entre um imóvel e outro. Então, a gente ajuiza a ação de demarcação para poder fixar a linha limítrofe entre um imóvel e o outro imóvel. Então, demarcar terras confinantes ou vizinhas. A pretensão de divisão serve para extinguir terras em condomínio. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma fazenda, um determinado imóvel que é meu, que é dos meus dois irmãos, e a gente começa a brigar para gerenciar esse imóvel, a gente quer fracionar a terra, o que a gente faz? A gente pode ajuizar a ação de divisão para extinguir o condomínio e atribuir o quinhão correspondente a cada um dos coproprietários. Então, a divisão e a demarcação ela serve para isso. Primeiro, eu delimito a área, a extensão territorial de imóveis limítrofes, de imóveis vizinhos, e depois, se um desses imóveis for um imóvel em condomínio e eu tiver a intenção de extinguir o condomínio, transformando aquilo ali em partes individuais, aquele conjunto em partes individuais, eu peço a divisão. Essas duas pretensões, elas podem vir juntas numa mesma ação. E quando isso acontece, primeiro a gente demarca e depois divide. E
essas ações, essas pretensões de divisão, de demarcação e divisão, elas também podem vir sozinhas, independentemente se juntas ou sozinhas. Fato é que essas duas pretensões, procedimentalmente, elas têm duas fases. Na primeira fase, o juiz vai averiguar se existe o direito de demarcar ou de dividir, e na segunda fase, ele vai delimitar de que forma essa demarcação ou divisão vai ser feita. Então, a primeira fase ela é encerrada por uma sentença que vai julgar se existe direito à demarcação ou direito à divisão, e na segunda fase, elabora-se um laudo pericial indicando como essa demarcação ou divisão reconhecida pela primeira sentença vai ser feita. E aí ela é efetivamente efetuada. É como se fosse a segunda fase um cumprimento de sentença, mas a gente não chama de cumprimento de sentença porque é procedimento especial. Nessa segunda fase, então, eu vou ter efetivamente a realização da demarcação ou da divisão das terras. Beleza, demarcou, dividiu. No final das contas, para encerrar essa segunda fase, eu vou ter uma outra sentença. Essa sentença só vai homologar aquele trabalho de divisão e de demarcação que foi feito na segunda fase. Então, ela só reconhece que foi feita efetivamente a demarcação ou a divisão das terras. Percebam que não faz sentido eu suspender essa segunda sentença, mesmo diante da interposição de recurso de apelação, porque ela já foi executada, então eu não tenho que suspender. É por isso que a primeira hipótese do parágrafo 1º do 1012 diz que não terá efeito suspensivo a apelação que impugnar sentenças que homologam divisão e demarcação de terra simplesmente porque essa sentença só valida algo que já foi feito, não tenho que suspender, ok? Próxima hipótese, também não tem efeito a apelação se ela se dedica a combater sentenças que condenam a pagar alimentos. Vejam só, os alimentos são verbas urgenciais, que são consumíveis de imediato. Então, imaginemos o seguinte, se uma sentença, condena alguém ao cumprimento de uma obrigação alimentar, ao pagamento de alimentos, ela tem que ser cumprida imediatamente, porque senão a parte que solicita os alimentos vai perecer, vai morrer de fome. É por isso que não faz sentido atribuir efeito suspensivo à apelação contra a sentença que condena alguém à prestação alimentar, a pagar alimentos, porque isso retiraria a própria natureza urgencial, emergencial da verba alimentar. Ora, eu não posso dizer que algo é urgente e suspender a exigibilidade desse algo que é urgente. Não faz sentido, eu não vou realizar a pretensão do credor de receber os alimentos de imediato. Então, é por isso que a sentença aqui vai poder ser executada de imediato, independentemente da apelação manifestada, já que a apelação não vai ser recebida automaticamente com efeito suspensivo. Também não tem efeito suspensivo as apelações manejadas em face de sentenças que extinguirem sem resolução de mérito ou julgarem improcedentes os embargos do executado, os embargos à execução. O que são embargos à execução? Quando a gente fala de execução, a gente tem dois tipos de procedimentos executivos. Os procedimentos executivos fundados em título executivo judicial, que é o que a gente chama de cumprimento de sentença, e os procedimentos executivos que se fundam em títulos executivos extrajudiciais, num cheque, numa duplicata, numa debênture, numa nota promissória, num contrato, enfim. No primeiro caso, eu tenho execuções de sentença. No segundo caso, eu tenho execuções fundadas em títulos que se originaram de relações privadas estabelecidas fora do judiciário. Ok, pessoal? Nesse primeiro caso, eu vou só continuar num processo que já existe, porque eu tive uma sentença condenou alguém, transitou em julgado, e se alguém não pagou, eu começo agora com o cumprimento forçado da sentença. No segundo caso, eu vou iniciar um procedimento a partir do inadimplemento de uma pessoa que deixa de pagar uma obrigação contida num título de crédito, basicamente, Nessa segunda opção, que é a execução de título extrajudicial,
ou processo de execução, a forma de o executado devedor se defender chama-se embargos à execução. Então, nas ações de execução de título extrajudicial, ou simplesmente processos de execução, de que forma o executado vai poder se defender? Através da manifestação de embargos à execução. Funciona como uma espécie de contestação, só que o nome é embargos à execução. Esses embargos à execução, via de regra, vão pretender a desconstituição daquele título executivo que está sendo cobrado ali no processo de execução, né? E, via de regra, os embargos à execução, eles podem suspender a tramitação da execução enquanto eles não forem julgados, né? Enfim, a questão é, os embargos de execução, eles vão pretender desconstituir o título que está sendo cobrado. E aí, eles vão ser julgados por uma sentença. Essa sentença é apelável. E aqui diz o parágrafo 1º, a sentença que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos de execução, se a gente apelar dela, a apelação não vai ter efeito suspensivo. Por que isso? Porque se a sentença rejeitar os embargos de execução, seja porque eles não preencheram algum requisito de regularidade, por exemplo, não foram dirigidos para o juiz competente, ou não foi feita citação válida, algum requisito ou foram manejados por parte ilegítima, não houve interesse processual, algum motivo para a extinção do processo sem resolução de mérito, ou os embargos simplesmente forem rejeitados, não há motivo para eu, recorrente, ficar insatisfeito, interpor recurso de apelação e a apelação suspender o trâmite da execução. Ora, é processo de execução, eu não tenho que suspender mais. Então, não faz sentido eu suspender, né, pelo menos de forma automática, a sentença que julgou os embargos os embargos de execução e rejeitou esses embargos simplesmente porque eu já estou na fase de execução. Beleza? O que mais? Também não tem efeito suspensivo a apelação manifestada em face de sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Como assim sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem? Bom, imaginem vocês que eu seja uma grande empresa que celebrou um contrato de prestação de serviço com uma outra grande empresa e, ao celebrarmos esse contrato, nós previmos no contrato uma cláusula compromissória que diz que, em razão do descumprimento de qualquer cláusula contratual, se houver litígio, o litígio vai ser resolvido por uma câmara arbitral, por um juízo arbitral. E aí, a partir do momento em que ocorrer algum litígio ali, a gente não der conta de resolver, um de nós terá de procurar uma câmara arbitral para poder resolver o litígio, né? Imagine, então, que eu descumpra o contrato e a parte contrária queira demandar contra mim. A outra empresa queira demandar contra mim. Ela tem que procurar por um juízo arbitral. Mas ela, ao invés de ir para um juízo arbitral, ela acaba ajuizando a ação contra mim no judiciário comum, né? No judiciário comum. E aí, o judiciário, no primeiro momento, recebe a petição inicial, me cita, a gente não consegue fazer acordo na audiência de conciliação, e em audiência de conciliação, em contestação, eu levanto como uma das preliminares de conciliação a presença do compromisso arbitral que obriga que nós instituamos a arbitragem quando pendente um conflito, né? E aí eu digo, olha, a cláusula arbitral foi descumprida, eu quero que haja instituição do procedimento arbitral. E aí, o que vai acontecer? Se o juiz, ao julgar a demanda, acolhe essa defesa minha e determina a instituição do juízo arbitral, né, reconhece que, de fato, o conflito não pode ser julgado no judiciário e diz para as partes que o processo deve ser extinto e deve ser instituído um juízo arbitral, né, com todas as regras lá que vão ser estabelecidas para que a arbitragem funcione. Se eu, insatisfeita, recorrer
a minha apelação não vai ser recebida com efeito suspensivo. E não vai ser recebida com efeito suspensivo simplesmente porque já houve declaração de que a competência não é do judiciário, é do juízo arbitral. Beleza, pessoal? Então, a apelação não vai ser recebida com efeito suspensivo aqui. Por fim, também não vai ser recebida com efeito suspensivo a apelação movida em face de sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Ora, o que é uma tutela provisória? Seja ela cautelar ou tutela antecipada, seja ela de urgência, que é cautelar ou antecipada ou de evidência, o que a tutela provisória faz é antecipar os efeitos da tutela definitiva. Tutela definitiva significa sentença transitada em julgado. Então, o que a tutela provisória faz é antecipar, com base em urgência da situação ou evidência do direito sustentado, os efeitos daquilo que seria obtido só lá na sentença para agora, para o início do processo. Então, vejam, se a tutela provisória visa antecipar os efeitos daquilo que seria obtido lá na tutela final, não faz sentido o fato de eu recorrer da sentença e suspender os efeitos da tutela provisória. Porque se eu suspender os efeitos da tutela provisória, eu estou impedindo que a decisão surta efeitos. Então, não valeu de nada a tutela provisória que foi concedida, que foi revogada ou que foi confirmada pela sentença. Não faz sentido. É por isso que qual é a vantagem de eu conceder tutela provisória em sentença? É de eu evitar o efeito suspensivo do recurso de apelação. É de eu permitir que a sentença produza efeitos de imediato. Então, uma sentença que não tem tutela provisória concedida, ou confirmada, ou revogada, ela vai ser suspensa caso haja interposição do recurso de apelação? Vai. Contudo, se na sentença houver confirmação de uma tutela provisória que já foi deferida anteriormente, ou revogação de uma tutela provisória que já foi deferida anteriormente, ou mesmo concessão de uma tutela provisória a partir de agora, o que vai acontecer? Uma vez interposta a apelação, não tem efeito suspensivo e a sentença produz efeito de imediato. Eu posso exigir a tutela provisória de imediato, ok? A última situação em que a apelação não tem efeito suspensivo ocorre quando ela decide impugnar sentença que decreta interdição. A sentença que decreta interdição é aquela que diz, olha, o sujeito não é capaz mais de praticar atos da vida civil sem a assistência de alguém e nomeia curador para esse alguém. É isso que as sentenças de interdição fazem. A interdição, obviamente, ela vai ter uma natureza urgente e é uma sentença meramente declaratória, que vai dizer, ó, o sujeito realmente não tem capacidade, vai nomear um curador. Não faz sentido a gente atribuir efeito suspensivo à sentença que decreta a interdição, porque ela é relativa à capacidade, que é uma situação urgencial, e a natureza dela é meramente declaratória, ok? Em todas essas situações, repito, do parágrafo 1º, que não tem efeito suspensivo automático, a sentença é exigível. Portanto, o apelado, ou seja, a parte beneficiada pela sentença, ela pode promover o cumprimento provisório da sentença, logo depois que ela for publicada. Enquanto estiver pendente de recurso qualquer julgado e o recurso não tiver efeito suspensivo, é possível se iniciar execução forçada, cumprimento forçado, de maneira provisória. E provisória, repito, é porque o recurso ainda não foi julgado, logo a decisão pode ser modificada, ok? Por isso, cumprimento provisório. E aí, como eu disse, os parágrafos 1º e 4º do artigo 1012 vão estabelecer que mesmo nas hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo automático, ela pode ser recebida, conhecida, com efeito suspensivo se o relator verificar que existe probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave. Aí o relator pode dizer, ó, a apelação vai suspender a exigência da sentença. Ok, pessoal? Então, efeito suspensivo é isso.
tem apenas na apelação, com exceção das hipóteses do parágrafo 1º, né, de forma automática, tem apenas na apelação, e todos os outros recursos, o efeito suspensivo pode ser atribuído, ok? Ao lado do efeito impeditivo e do efeito suspensivo, vou ter o chamado efeito devolutivo, que se divide em duas dimensões: efeito devolutivo em extensão, ou propriamente dito, e efeito devolutivo em profundidade, ou efeito translativo, que é a mesma coisa. O efeito devolutivo em extensão está previsto no caput e na parte final do parágrafo 1º do 1013, e o efeito devolutivo em profundidade está previsto nos parágrafos primeira parte e segundo do artigo 1013, ok? O que é o efeito devolutivo? Como o próprio nome indica, o efeito devolutivo é aquilo que provoca a devolução das questões objeto dos recursos para exame do tribunal. Então, a partir do momento em que eu interponho o recurso, eu devolvo para o tribunal a apreciação das questões decididas, a fim de que ele reexamine o conteúdo das questões já decididas pelo juiz de primeiro grau. Beleza? Então, vamos lá na leitura do 1013 para a gente entender melhor esse efeito de devolução das questões examinadas para o tribunal. O juiz já decidiu, eu interponho o recurso para devolver para o tribunal o reexame das questões decididas. 1013. Vejam só. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, aquilo que é impugnado no recurso é devolvido para ser reexaminado pelo tribunal. Então, imaginem o seguinte: eu ingressei com uma ação de indenização em face do Flávio, pedindo indenização por dano moral, estético e material. Eu ganhei o dano moral e o dano estético. O dano material ficou de fora. Isso significa que eu posso recorrer apenas do dano, se eu ganhei o dano material. Perdão, não dei um bom exemplo. Imaginem que, voltando aqui ao começo, que eu tenha ajuizado uma ação solicitando dano moral, material e estético. Eu ganhei só o moral, ficaram de fora o material e o estético. Eu ganhei só o moral, ficaram de fora o material e estético. Quer dizer que eu posso recorrer dos dois, material e estético, não é? Eu tenho interesse recursal nos dois porque perdi os dois. Eu decido recorrer apenas de um, do dano material. Deixei o estético de lado. No que o efeito devolutivo opera? Olha, isso aqui precluiu. O que eu deixei de recorrer, precluiu. O recurso foi apenas parcial. Isso quer dizer que apenas aquilo que foi objeto de impugnação é que foi devolvido para o tribunal. Essa é a dimensão horizontal ou efeito devolutivo em extensão. Eu delimitei o pedido do recurso e o tribunal só pode examinar aquilo que foi objeto de recurso, aquilo que foi pedido no recurso. Então, vejam, eu podia impugnar dano material e dano estético. Eu só impugnei o dano estético, deixei o dano material de lado. O tribunal ele pode adentrar ao exame do dano material? Não pode, porque através do efeito devolutivo eu estou devolvendo para o tribunal apenas aquilo que é objeto de impugnação, apenas aquele pedido que foi formulado no recurso. O que não foi formulado no recurso, transitou em julgado, precluiu, beleza? Precluiu que não foi devolvido para o tribunal. Esse é o efeito devolutivo em extensão. Ele delimita a atuação do tribunal. O tribunal só pode julgar aquilo que foi pedido pelo recorrente. Essa é a regra da congruência, que tem tudo a ver com o efeito devolutivo na dimensão da extensão, o efeito devolutivo propriamente dito. Ele delimita o objeto recursal litigioso. O objeto recursal litigioso é apenas aquilo que foi discutido, impugnado no recurso. Se eu tenho 3 pedidos, tinha interesse em recorrer de 2, recorri só de um, eu devolvi para o tribunal só este um. O tribunal não pode adentrar o exame do outro, ok? Efeito devolutivo em profundidade ou efeito translativo refere-se a todas as questões que podem ser examinadas pelo tribunal como fundamento da decisão para resolução do objeto litigioso recursal.
Como assim, pessoal? Vejam só, com efeito devolutivo propriamente dito ou em extensão, eu limito o que o tribunal pode julgar, o que ele não pode julgar. Então, dos dois pedidos que poderiam haver no recurso, eu decidi fazer apenas um. O tribunal só pode julgar aquilo que está sendo pedido no recurso. Contudo, ao julgar aquilo que está sendo pedido no recurso, o tribunal, pela dimensão da profundidade do efeito devolutivo, pode examinar todas as questões que se referem àquele pedido que está sendo formulado no recurso. Imagine, então, que no recurso eu esteja contestando a questão do dano estético. E aí haja discussão sob o ponto de vista de 3 fundamentos do dano estético. A ausência de prova, que o valor é muito alto a título de condenação e que, além disso, a parte não é responsável pelo dano estético. Percebam que são 3 fundamentos diferentes para discutir a questão do dano estético. O recorrente, ao recorrer do dano estético, ele só alega um fundamento. Ele diz que a condenação é muito alta. Só isso. Apesar de terem sido, repito, discutidos 3 fundamentos lá no primeiro grau, o recorrente sustentou apenas um fundamento. Isso significa que o tribunal vai ficar adstrito, vinculado apenas àquele fundamento? Por quê? O efeito devolutivo em profundidade, na dimensão vertical profunda do efeito translativo, permite que o tribunal examine todos os fundamentos que foram debatidos no primeiro grau, ainda que não decididos, ainda que não haja decisão a respeito daqueles fundamentos, todos os fundamentos discutidos no primeiro grau, referentes ao capítulo objeto de impugnação, podem ser examinados pelo tribunal. Então, ainda que o recorrente sustente o pedido do recurso dele apenas em um fundamento, o tribunal pode examinar todos os outros fundamentos que foram discutidos no primeiro grau, beleza? Então, o efeito translativo ou devolutivo em profundidade, ele se refere às questões examinadas pelo tribunal como fundamento da execução, da decisão. O tribunal pode examinar todos os fundamentos sustentados no primeiro grau, ainda que não expressamente indicados pelo recorrente ou ainda que não expressamente decididos pelo tribunal, porque ele se aprofunda no exame da fundamentação. Percebam, o pedido é limitado pelo efeito devolutivo. O fundamento não. O fundamento o tribunal pode investigar de ofício, ainda que não haja pedido, em razão do efeito devolutivo em profundidade, tá? É isso que está no parágrafo 1º e no 2º do 1013, que vamos ver aqui. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao objeto, ao capítulo impugnado. Então, vejam, todas as questões suscitadas e debatidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, se elas forem relativas ao capítulo impugnado, ou seja, o pedido formulado no recurso, podem ser examinados pelo tribunal. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Então, imaginem o seguinte, imaginem que numa ação de cobrança, eu seja a ré e a Patrícia a autora. Na minha defesa, na contestação, eu estou alegando 2 motivos para que a pretensão seja rejeitada. Eu estou alegando prescrição e compensação de dívida. Estou alegando que a dívida está prescrita, eventualmente, se a prescrição não for acolhida, eu quero que a dívida seja compensada, porque eu devo a Patrícia, mas a Patrícia também me deve. Essas 2 são as alegações. Depois de todo o trâmite processual, o juiz profere sentença julgando improcedente o pedido para acolher a compensação, dizendo que tudo bem, eu devo, mas ela me deve também, então as dívidas devem ser compensadas. Ok, pessoal? Aí a Patrícia recorre.
Ao recorrer, a Patrícia pede para que a decisão seja reformada. Bom, eu não recorri nada, só que todas as questões que foram debatidas no primeiro grau, desde que relativas ao objeto da impugnação, vão ser examinadas pelo pelo tribunal. A questão da prescrição foi apreciada pelo juiz de primeiro grau? Não foi, mas ela é fundamento da defesa? Ela é fundamento. Então, quer dizer que ainda que a Patrícia não diga nada no recurso dela a respeito da prescrição, a prescrição vai ser examinada? Vai, porque ela foi um dos motivos, um dos fundamentos da defesa apresentada pela parte ré no primeiro grau. É isso que diz o parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Então, o juiz acolheu o pedido do réu de compensação, né, julgando improcedente o pedido do autor, mas não apreciou a questão da prescrição. Ao recorrer, o autor quer reformar a decisão, não falou nada da prescrição. Mesmo assim, a prescrição pode ser examinada? Pode, porque ela foi fundamento da defesa do réu, que teve só um dos fundamentos apreciados, ok? Efeito devolutivo em profundidade ou translativo. Próximo efeito, pessoal. Efeito regressivo ou possibilidade de juízo de retratação. É a possibilidade do juiz voltar atrás, de ele reconsiderar. Só uma coisa, pessoal, que eu acabei esquecendo. O efeito devolutivo em profundidade e extensão, ele, via de regra, em alguns recursos vai se dar de maneira mais limitada, mas na apelação ele é amplo, tá? Em alguns recursos aqui que houver limitação do efeito devolutivo, quando a gente for tratando das espécies recursais, eu falo. Por exemplo, os embargos de declaração têm efeito devolutivo mais limitado, né? Recurso especial e recurso extraordinário também vão ter efeito devolutivo mais limitado, mas aqui no recurso de apelação, no recurso de agravo de instrumento, o efeito devolutivo, tanto na dimensão da profundidade quanto na dimensão da extensão, ele é amplo, ok? Efeito regressivo, como eu falava, é a possibilidade do juiz reconsiderar a decisão dele voltar atrás, exercer juízo de retratação. Ok? Então, manejado o recurso for conhecido, o juiz tem como voltar atrás da decisão dele e reconsiderar? Depende de quê? Da espécie recursal. Na apelação, via de regra, tem efeito regressivo? Não. Não existe efeito regressivo, via de regra, atribuído de maneira automática nas apelações. Que recurso que tem efeito regressivo? Agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento tem possibilidade do juiz voltar atrás na decisão interlocutória dele se o recurso de agravo for interposto? Sim. Da mesma forma, agravo interno pode voltar atrás. Agravo nos próprios autos, que é o agravo em recurso especial extraordinário, também tem efeito regressivo. Então, tem juiz de retratação no agravo de instrumento, no agravo interno e no agravo em respe ou reste. Beleza? Além disso, na apelação, em 4 situações existe a possibilidade de efeito regressivo. Apenas nessas 4. O efeito regressivo ou juízo de retratação não é regra. Existe a possibilidade do efeito regressivo nas apelações manejadas em face de sentenças que indeferem petição inicial, conforme disposto no artigo 331. Beleza? Então, se for o caso de sentença que indefere a petição inicial, julgando extinto o processo em resolução de mérito, a parte autora recorre da decisão que indeferiu a petição inicial e o juiz pode voltar atrás, ele pode se retratar. Nos casos também de julgamento liminar de improcedência, que são aquelas situações onde o autor ajuiza a ação e o juiz, logo que recebe a petição inicial, verifica que a pretensão da parte autora contraria texto de súmula vinculante e que, além disso, não há possibilidade de produção de prova, porque a discussão é meramente de direito ou então já está suficientemente provada. O
juiz não vai determinar nem a citação da parte contrária, ele liminarmente já vai julgar improcedente a pretensão. Esse julgamento liminar de improcedência está previsto no artigo 332. Depois, quem quiser lembrar, dá uma conferida lá no 332, que vai dizer que nas causas em que dispense-se produção probatória, a instrução probatória, em que a pretensão estiver em conflito com o padrão decisório vinculante, uma súmula vinculante, um IRDR, um IAC, né, um julgado vinculante, o juiz deve julgar liminarmente improcedente a pretensão. Se o juiz fizer isso e a parte autora recorrer e o juiz se convencer de que a apelação é justa, ele pode voltar atrás, ele pode se retratar. É o que está previsto no parágrafo 3º do 332. Nas demais hipóteses que admitem juízo de retratação, as demais hipóteses que admitem juízo de retratação da apelação são sentenças que extinguem o processo sem resolução de mérito, então a sentença que acolhe alegação de ilegitimidade de parte, de ausência de interesse, de litispendência, de perempção, de coisa julgada. Nesses casos, a sentença que extingue o processo em resolução de mérito também admite retratação do juiz. Uma vez manifestada a apelação, o juiz pode voltar atrás. E nos casos também de apelações que versem sobre matéria de estatuto da criança e do adolescente. Segundo o artigo 198, parágrafo, inciso 7º do ECA, o juiz pode voltar atrás. O prazo para fazer juízo de retratação, voltar atrás, é de 5 dias, ok? Efeitos expansivos subjetivos ou expansão subjetiva dos efeitos, que é um efeito previsto no artigo 1005. O que esse efeito diz? Que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo distintos ou opostos os seus interesses. Esse efeito vale para os casos de litisconsórcio unitário. O que é o litisconsórcio unitário? É aquele em que os litisconsortes devem ser tratados de maneira uniforme. A sentença tem o mesmo efeito para todo mundo. Exemplo, caso de dívida solidária, de obrigação indivisível, ou seja, eu posso exigir a obrigação de todos ao mesmo tempo, ou posso exigir a obrigação apenas de um, né? Já que ele é responsável pela dívida comum, é responsável por pagar tudo. Imaginem que eu ajuize a ação em face de todos e apenas um deles recorra. Como a obrigação é indivisível, o tratamento de todos deve se dar de maneira uniforme, a sentença vai ser a mesma, ter o mesmo efeito para todo mundo. Se um recorre, o recurso interposto por esse um vai aproveitar todos os outros litisconsortes, ok? Então, percebam que esse efeito aqui vale apenas para o caso de litisconsórcio, e não é qualquer litisconsórcio, é o litisconsórcio unitário, aquele que exige uma sentença uniforme para todos os que fazem parte do litisconsórcio, ok? Por exemplo, se eu tiver um litisconsórcio simples aí, a sentença vai ser diferente para os dois litisconsortes que fazem parte da ação. Então, se a sentença tem partes diferentes, o tratamento não vai ser uniforme, não adianta um querer recorrer, porque o recurso não vai aproveitar o outro. É só no caso de litisconsórcio unitário, beleza? Via de regra, o recurso interposto por um só aproveita aquele um. Contudo, no litisconsórcio unitário, o recurso apresentado por um pode trazer benefício para os outros, nunca para prejudicar. É isso que está ali no parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Por exemplo, se a defesa do credor é prescrição, a prescrição é da dívida. Não tem nenhum fator que seja individual do devedor. A prescrição é da dívida. Se ele argumenta pela existência de prescrição, interpondo recurso e a prescrição sendo acolhida, ela vai trazer benefício para todos os outros devedores, uma vez que eles são solidários. Beleza? É isso que está no parágrafo único do 1005. O último efeito, pessoal, da apelação aí, a gente vai ter
um outro efeito que a gente, na verdade, dois outros efeitos que são típicos dos embargos de declaração que a gente vai discutir no momento oportuno, mas o último efeito aqui que é importante tratar a título de teoria geral dos recursos e também de recurso à apelação é o efeito previsto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 1013, que a gente chama de possibilidade de análise do mérito pelo tribunal após afastar causa de extinção do processo, a chamada teoria da causa madura. É um caso exclusivo do recurso de apelação, por isso que a gente está tratando aqui. Ele é importante para a teoria geral dos recursos, porque alguns autores vão cogitar a aplicação desse efeito em recurso ordinário também, mas a previsão legal dele expressa é para o recurso de apelação. Vejam só o que o parágrafo 3º do 1013 diz. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar a sentença fundada no artigo 485, decretar a nulidade de sentença por ela não ser congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, constatar omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. A gente já tratou desse dispositivo um pouquinho a partir de uma pergunta que foi feita em sala pelo Thales, mas só lembrando, pessoal, existe a possibilidade de aplicar esse efeito quando o juiz prolata uma decisão no primeiro grau que extingue o processo sem resolução de mérito, apesar de ele já estar pronto para julgamento. O que eu quero dizer é o seguinte, o processo ele já estava pronto para ser julgado no primeiro grau, porque todas as provas já tinham sido produzidas, não existiam defeitos processuais a serem sanados, já estava tudo pronto para o juiz decidir. Mas ao invés dele julgar o mérito da pretensão, dizendo se julgava improcedente, procedente ou parcialmente procedente, rejeitando ou acolhendo a pretensão no todo ou em parte, ele vai extinguir o processo em resolução de mérito, reconhecendo uma ilegitimidade de parte, uma falta de interesse processual, o que for. Nesses casos, pessoal, qual é o pedido que pode ser feito no recurso de apelação? O recorrente pode alegar o seguinte, a sentença foi de extinção do processo em resolução de mérito. O correto seria a gente anular e determinar o retorno dos autos para o juiz do ACOR poder sentenciar, porque ele não sentenciou corretamente. Houve um erro de procedimento. Contudo, como o processo já está maduro para julgamento, ao invés da gente anular a sentença, eu quero que você, tribunal, analise o mérito no lugar do juiz. Ou seja, você, tribunal, reconhecendo que o juiz errou ao decidir sem julgamento de mérito, afasta a causa de extinção do processo e já examina os pedidos que foram feitos no primeiro grau e que não foram examinados pelo juiz. Então, ao invés de eu remeter os autos para o juiz de primeiro grau, prolatar uma nova sentença agora com o mérito, eu mesmo, tribunal, vou julgar o mérito da pretensão, eu mesmo, tribunal, vou examinar os pedidos ao afastar a causa de extinção do processo em resolução de mérito. Isso é possível? É possível. Repito, apenas nas causas que estiverem em condições de julgamento. Apenas nas causas em que a demanda estiver madura para a produção de sentença, ou seja, dispensar a produção de provas. Eu já esgotei a fase instrutória, não preciso fazer mais nada no primeiro grau. Se ainda tiver de produzir prova, não tem jeito, gente, tem que retornar para o primeiro grau. Agora, se já foram produzidas todas as provas necessárias, suficientes, e o juiz é que errou mesmo, ele, ao invés de examinar o mérito dos pedidos, ele extinguiu sem resolução de mérito, aí o tribunal pode dizer que o juiz está errado e já julgar no lugar do juiz, examinar o mérito dos pedidos formulados no primeiro grau no lugar do juiz. Ele pode fazer isso, então, quando a causa dispensar a produção de outras provas e estiver em condições de imediato julgamento. Então, ele vai fazer isso, segundo o inciso 1º, nas ocasiões em que o juiz julgar o processo
extinto sem resolução de mérito, ou seja, 485. Então, quando ele estiver reformando sentença proferida com base no 485, quando ele for decretar nulidade de sentença pelo fato dela ter excedido os limites do pedido ou da causa de pedir, se a sentença for citra, extra ou ultra petita, tem vício de procedimento? Tem. O juiz vai anular a sentença? Não. Ele vai aplicar teoria da causa madura, ou seja, o juiz não, gente, desculpa, o tribunal vai anular a sentença para determinar o retorno para o primeiro grau, tendo em vista que a sentença foi defeituosa? Não, ele vai reformar a sentença e afastar o julgamento citra, ultra ou extra petita. Quando o tribunal constatar que houve omissão do juiz no julgamento de um dos pedidos, por exemplo, o autor fez 3 pedidos, o juiz só examinou 2, ao invés de o autor opor embargo de declaração, ele manifesta a apelação direto. Aí o tribunal constata que, de fato, o juiz só julgou 2 ao invés dos 3 pedidos. Ele tem que remeter para o juiz julgar o terceiro pedido? Não, ele mesmo, o tribunal, pode apreciar esse terceiro pedido, apesar do erro de procedimento. Ok? Última hipótese de aplicação da teoria da causa madura. Quando o tribunal decreta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, então ele considera que o juiz não fundamentou adequadamente a sentença, tem um erro de procedimento? Tem. A sentença deveria ser anulada, mas não, o tribunal mesmo vai reformar a sentença aplicando a teoria da causa madura. Então, a teoria da causa madura permite que o tribunal reforme a sentença no caso de, mesmo diante da presença de erro de processo, de erro de procedimento, de erro em procedendo, o tribunal já estiver em condições de imediato julgamento. Ao invés dele anular, ele vai reformar o conteúdo da sentença, ok? Parágrafo 4º diz assim: quanto a reformar a sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. A prescrição e a decadência são fatos que impedem o julgamento de mérito, mas são fatos que, quando reconhecidos, quando o juiz reconhece que tem prescrição ou decadência, o processo vai ser extinto com resolução de mérito, porque a ação não vai poder ser reproposta. Imaginem que eu tenha ajuizado uma ação e o juiz tenha rejeitado o meu pedido porque eu decaí no direito, no exercício do direito. E aí ele reconheceu a decadência. Eu apelei e o tribunal afastou a decadência. Ele deveria remeter para o juiz de primeiro grau, mas ele vai fazer isso? Não, se o tribunal já estiver em condições de apreciar o pedido que eu formulei no primeiro grau. Então, se o primeiro grau já tiver produzido todas as provas, o que o tribunal pode fazer? Ao afastar a decadência, ele já julgar os pedidos que não foram julgados pelo primeiro grau em razão do reconhecimento da decadência. Isso também vale para a prescrição. Ok, pessoal? Isso é a teoria da causa madura, que é conhecida como possibilidade de análise do mérito do tribunal quando ele afasta causa de extinção do processo. Ok? Quando ele afasta causa de nulidade. Vedação da inovação recursal. Aí voltando à questão da apelação. Terminamos os efeitos. A teoria da causa madura ou análise de mérito pelo tribunal é o último efeito que pode ser atribuído ao recurso de apelação. E aí a parte final da apelação é o seguinte: vedação da inovação recursal, que está previsto no artigo 1014. O que o 1014 vai dizer? As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. O que significa isso? Via de regra, em recurso de apelação, eu não posso sustentar fatos novos, não arguídos, não sustentados, não debatidos no primeiro grau, a não ser que eu demonstre, que eu comprove força maior ou justo impedimento. É o princípio da vedação da inovação recursal. Eu só posso inovar em matéria de fato se houver força maior ou se as questões puderem ser examinadas de ofício pelo juiz, forem cognoscíveis de ofício
para o juiz. Então, veda-se o ius novorum, não é permitido que questões de fato não propostas no juízo inferior sejam discutidas na apelação, salvo se a parte provar que ela deixou de argumentar, trazer essas questões por justo impedimento ou por força maior. Beleza? As questões cognoscíveis de ofício, como, por exemplo, pressupostos processuais, litispendência, coisa julgada, incompetência absoluta, esses pressupostos processuais não se submetem à vedação da inovação recursal, porque eles podem ser conhecidos pelo juiz de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. A vedação da inovação recursal também não se aplica ao terceiro prejudicado, porque o terceiro prejudicado ele só aparece no recurso, ele não faz parte da lide ainda, né? É um terceiro que sofre prejuízo e por isso ele recorre. O terceiro pode trazer fatos novos, né? Porque ele não participa da lide, então a vedação da inovação não vale para o terceiro. Correção de defeitos processuais no recurso de apelação. A gente viu, né, vocês viram com o Leonardo, que hoje em dia o sistema do CPC, nele é muito mais importante o conteúdo do que a forma. Isso significa que vige nesse sistema o princípio da primazia da decisão de mérito, em que defeitos de forma são considerados muito menos importantes do que o conteúdo propriamente dito. Então, se houver um defeito de forma no recurso de apelação, como o relator deve fazer? Ele deve intimar o recorrente para corrigir o defeito no prazo de 5 dias. Se o recorrente não corrigir, tudo bem, extingue o procedimento recursal. Agora, se ele corrige, o procedimento recursal continua a tramitar normalmente. Essa é a regra prevista no parágrafo único do 932. O procedimento de apelação a gente já viu, né? O recurso é interposto no prazo de 15 dias por petição escrita dirigida ao juízo de primeiro grau. O juízo de primeiro grau ele vai intimar a parte contrária para contrarrazoar. Contrarrazoou, vai para o segundo grau. Lá eu distribuo para uma turma ou câmara julgadora, nomeia-se um relator, o relator faz juízo de admissibilidade, se positivo ele atribui os efeitos e depois disso ele verifica se é o caso de julgamento de mérito monocrático, se não for o caso, ele elabora o relatório, o voto e remete para o colegiado. Primeiro vogal e segundo vogal votarem. Depois que eu reúno os 3 votos, eu marco sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, a possibilidade das partes, por meio de seus procuradores, sustentarem razões orais no prazo de 15 dias. Se não houver intenção no julgamento físico presencial, vai haver julgamento eletrônico, sem possibilidade de sustentação. Se houver divergência no julgamento, a sessão de julgamento não se encerra, eu aplico a regra do julgamento estendido, convoco mais 2 pessoas para poder ampliar o quórum de 3 para 5 e tentar contornar a situação do julgamento por maioria. Vou ter uma nova sessão de julgamento. Encerrado o julgamento, sendo ele por maioria ou julgamento à unanimidade, existe a necessidade de publicação do acórdão. É isso, pessoal, a respeito de recurso de apelação, é só. Na próxima aula a gente vai ver recurso adesivo e começamos a tratar de agravo de instrumento. Ok, pessoal? Até mais, até sábado e beijo, beijo.